Bem-vindo ao canal Limbo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva em nosso canal e deixe um like e, se possível, comente para ajudar com o crescimento do canal. Frequentemente se afirma que uma imagem tem um valor equivalente a 1000 palavras. No entanto, algumas fotografias são tão peculiares que é praticamente impossível compreender suas histórias de origem e contexto. Isso inclui desde um objeto voador não identificado em uma pintura renascentista até fotografias que capturam momentos envolvendo os mortos. Apresento aqui 20 imagens misteriosas que resistem a explicações claras. O 20º item nesta obra renascentista apresenta um fenômeno OVNI. Se houve a oportunidade de examinar esta pintura situada no Palazzo Vum, no coração histórico de Florença, perceberá que ela destaca a figura da Madonna. No entanto, devido a um detalhe peculiar, ficou conhecida como a Madonna do OVNI. Originária do século XVI e possivelmente criada por Sebastiano Mandari, Jacob del Salo ou Philippe Lippi, as características da obra seguem o tema renascentista, retratando a Madonna com a criança e São João em primeiro plano. O novo nome da pintura sugere que o destaque involuntário desta obra é o misterioso objeto voador não identificado ao fundo. Observando de perto, é possível notar o que se assemelha a um OVNI, sendo observado por um pastor e seu cachorro. Este objeto elipsoidal surpreendentemente semelhante às representações modernas de OVNIs gerou amplo debate entre conspiracionistas, historiadores e ufólogos. Enquanto alguns ufólogos veem o elemento como evidência de avistamentos antigos de OVNIs, historiadores de arte sugerem uma interpretação mais simbólica. Eles propõem que o disco voador na verdade representa um anjo retratado de maneira não antropomórfica, assemelhando-se a uma nuvem luminosa. Essa interpretação, embora rara, não é considerada uma traição à arte renascentista, pois a peça também incorpora expressões artísticas e representações de visitação alienígena. O 19º objeto, conhecido como Cavaleiro Negro, sugere a presença de um satélite que, à primeira vista, parece ser uma figura moderna de super-herói. Este suposto veículo extraterrestre orbita nosso planeta em uma trajetória quase polar há aproximadamente 13.000 anos, conforme afirmam teóricos da conspiração. Alegam que a NASA encobre sua existência e origem. A lenda do Cavaleiro Negro ganhou destaque quando uma foto tirada durante a missão SS-88 em 1998 foi divulgada, sendo reivindicada por alguns como a representação desse satélite enigmático. No entanto, a NASA catalogou a imagem como mero detrito espacial, especificamente uma manta térmica perdida durante a missão. Essa visão é apoiada pelo jornalista espacial James Oer. Curiosamente, a lenda do Cavaleiro Negro parece envolver várias histórias não relacionadas. Entusiastas de teorias conspiratórias sobre OVNIs e até mesmo defensores de ideias marginais contribuíram para essa narrativa. Disse que a origem da lenda remonta retrospectivamente aos experimentos de rádio de Nikola Tesla em 1899 e aos eventos vivenciados pelo operador de rádio amador Jorgen Hall em 1928. No entanto, céticos argumentam que o Cavaleiro Negro é apenas uma confusão de relatórios não relacionados, interpretações de fotos e informações confidenciais de satélite. A amplamente divulgada foto da missão SS-88 alimentou principalmente esses debates, com alguns acreditando na existência do Cavaleiro Negro, enquanto especialistas como Oberg defendem uma explicação mais mundana. A 18ª situação intrigante envolve uma possível viagem no tempo, destacada por uma fotografia tirada em 1941 durante a reabertura da Ponte Southport, na Colômbia Britânica, Canadá. Na imagem, um homem se destaca notavelmente da multidão devido ao traje que parece surpreendentemente moderno para a década de 1940. Suas roupas e óculos de sol aparentam pertencer à nossa era atual, causando um impacto imediato. No entanto, uma análise mais aprofundada revela que o homem, inicialmente considerado um hipster temporal, está, na verdade, vestindo um estilo que surgiu na década de 1920. Sua camiseta estampada é, na verdade, um suéter com um emblema semelhante ao usado pelos Montreal Maroons, uma equipe de hóquei popular na época. Esse tipo de vestimenta era comum entre as equipes esportivas nos anos 1940. Mesmo a câmera aparentemente moderna em suas mãos, inicialmente vista como um ponto de especulação, se encaixa na época, já que a Kodak produzia câmeras desse tamanho naquela época. Outro homem na mesma fotografia também está segurando uma câmera, adicionando credibilidade ao fato de que tais câmeras estavam disponíveis na década de 1940. A figura que inicialmente parecia perdida em uma foto histórica, sugerindo uma viagem no tempo, é, na verdade, resultado de equívocos sobre moda passada e avanços tecnológicos disponíveis na época.
O 17º episódio, conhecido como As Luzes de Fênix, ocorreu na noite de 13 de março de 1997, deixando milhares de pessoas em todo o Arizona e Nevada testemunhando um espetáculo celestial extraordinário. As descrições do evento no céu variam, mas muitos relataram ter avistado um imenso OVNI em formato de V com 5 luzes esféricas movendo-se pelo firmamento em uma formação triangular. Naturalmente, muitos assumiram que as luzes eram causadas por visitantes extraterrestres, e até hoje, muitos acreditam que esse fenômeno tem uma explicação lógica. Muitos apontam para a Operação Salbird, um programa de treinamento de pilotos, como a explicação mais provável. O primeiro grupo de luzes foi identificado como uma formação de aeronaves A-10 Thunderbolt II sobrevoando Fênix, enquanto o segundo grupo consistia em uma série de luzes estacionárias vistas na área de Fênix, onde sinalizadores de iluminação foram lançados durante outro voo de aeronave A-10 durante exercícios de treinamento na Cordilheira Belry Goldwater, no sudoeste do Arizona. Apesar das explicações, o incidente permanece incrivelmente fascinante. Por volta das 19 horas daquela noite, muitas testemunhas em Fênix relataram ter visto uma fileira de brilhantes luzes pairando no céu, descendo lentamente. Fotografias e vídeos capturaram esses momentos, levando muitos a descreverem o episódio como talvez o mais amplamente testemunhado evento OVNI na história. O 16º enigma, conhecido como as Pirâmides da Apollo 11, destaca uma imagem na Biblioteca de Imagens da Apollo da NASA. Frequentemente descrita como um espaço vazio que aparenta ser uma pirâmide capturada no espaço sideral, essa foto naturalmente alimentou teorias conspiratórias sobre uma civilização oculta em Marte. Contudo, muitos argumentam que a foto tem uma explicação mais lógica. Muitos acreditam que a suposta pirâmide é, na verdade, resultado do ângulo da câmera e das condições de iluminação no momento em que a foto foi tirada. Ao ser vista no contexto da sequência completa, que abrange 2 filmes, fica evidente que a câmera estava apontada para o chão do LRV, veículo lunar, em todo o trajeto. Houve também alegações de que páginas e sites de conspiração alteraram ligeiramente a imagem, tornando a suposta pirâmide mais ampla e adicionando um efeito de vinhetas escuras. Essas modificações alimentaram especulações, mesmo que a foto original seja oficialmente descrita como simplesmente o chão do LRV atingido pelo Sol. Com essa foto no centro de teorias conspiratórias, é natural que a história por trás dela esteja desfocada, com interpretações variadas e a narrativa muitas vezes sensacionalista. O 15º mistério, conhecido como o Fantasma de Hampton Court, teve seu ápice em outubro de 2003, quando uma figura capturada por imagens de CCTV no Palácio de Hampton assustou o público. A figura, vista vestindo um longo manto ou pano, aparentava assombrar Hampton Court, causando medo generalizado. Uma foto mais recente tirada no local com um iPhone adicionou ainda mais apreensão aos moradores locais. A imagem supostamente capturava uma menina escolar seguida por uma aparição fantasmagórica, acreditada ser a Senhora Cinzenta assombrando o lugar. No entanto, como se descobriu, a figura fantasmagórica e a menina escolar eram provavelmente a mesma pessoa distorcida por um fenômeno conhecido como aliasing de imagem. Essencialmente, o aliasing de imagem ocorre quando uma câmera, como a do iPhone, captura imagens de forma que distorce e mescla o movimento de objetos em condições de pouca luz. A câmera leva mais tempo para capturar todas as fotos necessárias para um panorama, resultando em menos fotos para serem unidas, aumentando a probabilidade de erros e distorções, como os visíveis na foto de Hampton Court. No entanto, alguns inicialmente acreditavam que a figura na foto, considerada uma figura alta com um vestido de época ou uma capa longa e esvoaçante, não era um espectro, mas sim uma pessoa sem noção usando uma capa de chuva. A distorção criada pelo processo de foto panorâmica fez com que a figura parecesse mais alta do que realmente era. A essência do que parecia ser uma assombração em Hampton Court era, na verdade, uma peculiaridade tecnológica da fotografia moderna, onde as bordas em zigue-zague e a aparência esticada na imagem são sinais reveladores desse fenômeno. Embora a tecnologia moderna possa criar suas próprias histórias de fantasmas, aqueles que experimentaram o paranormal e atividades sobrenaturais em Hampton Court continuaram acreditando que as fotos mostram fantasmas. O 14º enigma, conhecido como o nascimento do homem espacial, ocorreu em 23 de maio de 1964, quando Jim Templeton, um bombeiro e fotógrafo amador, capturou uma foto de sua filha em Berg Marsh, próximo ao domínio em Cumberland, Inglaterra. A fotografia inesperadamente capturou o que parecia ser uma figura vestindo um traje espacial, de pé atrás de sua filha.
Templeton, que estava acompanhado de sua esposa e 2 filhas na época, afirmou que não viu ninguém ao seu redor durante a captura da imagem. Isso gerou uma curiosidade generalizada. No entanto, o jornalista David Clarke ofereceu uma explicação mais fundamentada. Ele sugeriu que o astronauta era, na verdade, a esposa de Templeton, Anne, que entrou na cena sem ser notada devido às limitações da câmera de Templeton, que mostrava apenas 70% da foto através do visor. Ele pode ter deixado de vê-la e interpretou o traje do astronauta como sendo a luz do vestido azul de Anne, que parecia branco devido à superexposição ao escurecer a imagem e endireitar o horizonte usando software fotográfico. Assim, a figura parecia ser uma pessoa normal vista de trás. Os céticos propuseram várias explicações para a figura misteriosa, desde a exposição acidental do vestido azul claro da Sra. Templeton até teorias mais elaboradas envolvendo manequins, corredores ou até mesmo fraudes intencionais. Apesar das alegações de que o mistério foi desvendado, muitos continuam intrigados com essa foto arrepiante. O 13º enigma, conhecido como as Luzes de In, está localizado em um trecho de 12 quilômetros no Vale de In, na zona rural da Noruega Central. Essas luzes inexplicáveis têm sido observadas periodicamente desde pelo menos a década de 1930, manifestando-se tanto durante o dia quanto à noite. Elas flutuam através e acima do vale, exibindo cores que variam de branco brilhante a amarelo ou vermelho. Os movimentos dessas luzes são imprevisíveis, às vezes movendo-se com velocidade incrível, balançando, desacelerando lentamente ou até mesmo pairando no ar. Esse mistério duradouro atraiu significativa atenção, especialmente entre 1981 e 1984, quando as luzes foram observadas até 20 vezes por semana, intrigando muitos curiosos. Desde 1983, projetos iniciados por UFO Norda e OVNIs via têm investigado ativamente essas luzes. Diferentes hipóteses surgiram ao longo do tempo, mas até hoje, nenhuma conclusão foi alcançada. Se você tiver insights sobre esse caso intrigante, sinta-se à vontade para compartilhá-los nos comentários abaixo. O 12º mistério envolve um clipe intrigante de um filme de Charlie Chaplin de 1928, no qual uma mulher corpulenta na estreia de Hollywood do circo de Chaplin parece estar falando em algo semelhante a um telefone celular. Esse breve momento, trazido à luz pelo cineasta George Clarke, naturalmente deu origem a especulações selvagens. Poderia ser este um viajante do tempo flagrado em filme, falando em um telefone celular décadas antes de sua invenção? No entanto, o mistério encantador foi rapidamente desvendado por métodos mais práticos. Descobriu-se que a mulher provavelmente estava segurando um aparelho auditivo compacto no rosto, introduzido pela empresa Seamans em 1924. Essas pequenas trombetas auriculares eram pequenas o suficiente para caber na palma da mão. A cena, inicialmente percebida como uma anomalia anacrônica, na verdade retratava uma peça moderna de tecnologia naquela época. Esse caso é um exemplo clássico de como os espectadores modernos podem facilmente interpretar mal o contexto histórico, levando a interpretações fascinantes, mas enganosas. A mulher do futuro, no filme de Charlie Chaplin, serve como um lembrete de que nem todos os fenômenos inexplicáveis são portas para o extraordinário. Às vezes, a explicação mais lógica está enraizada nas realidades passadas. O 11º enigma, conhecido como macaco gambá, descreve uma criatura semelhante ao pé grande que alegadamente habita as impenetráveis zonas úmidas. Esta criatura ganhou notável atenção em 1971, quando uma história foi divulgada sobre um encontro no pântano Big Cypress, envolvendo o engenheiro elétrico e amador arqueólogo Henry Clay Osborne e seus amigos. No entanto, o Kunkunap tornou-se mais conhecido em 2001, quando 2 fotografias intrigantes foram enviadas para o departamento do xerife do condado de Sarasota. A carta anônima descrevia um encontro com o que se acreditava ser um orangotango, aproximadamente 6 a 7 pés de altura, ajoelhado e emitindo um odor desagradável. As fotografias retratam uma criatura escura, semelhante a uma sombra iluminada por um flash à noite e parcialmente obscurecida por folhas de palmeira. No entanto, a coloração das presas inferiores proeminentes e o brilho nos olhos levantam questões, pois são inconsistentes com as espécies conhecidas de macacos. Essas características, especialmente o brilho dos olhos típico de animais com a camada lucidum atrás da retina, não são encontradas em macacos ou símios. Isso levou à especulação de que as fotografias poderiam representar um animal real, uma pessoa em um traje personalizado ou até mesmo um modelo.
Embora tenham sido processadas em Sarasota por volta do momento em que foram tiradas, a autenticidade dessas fotos e a existência do macaco gambá continuam sendo objeto de debate, especialmente entre os entusiastas da criptozoologia. O 10º enigma, conhecido como o monstro de Robert C.K., é representado por uma intrigante imagem que mostra uma criatura gigante, semelhante a um girino, em Sonston-Heaven Bay, Ilha Hook, Queensland. Essa imagem tem gerado debates e teorias no mundo da criptozoologia desde sua primeira aparição em março de 1965. A situação que levou a essa foto foi relativamente mundana. Um dia, Lerk e sua família, ao cruzar a baía de Sonston-Heaven, avistaram um objeto incomum na lagoa. Eles o identificaram como uma enorme criatura inicialmente estimada em cerca de 30 pés de comprimento. Quando Lerk e seu amigo Hank de jovem se aproximaram para filmar a criatura, que se acreditava estar morta, ela repentinamente se moveu, obrigando-os a recuar. A criatura apresentava uma grande ferida pálida em sua cauda, pupilas em forma de fenda em seus olhos claros e a falta de barbatanas visíveis ou dentes, adicionando um toque misterioso à imagem. No entanto, nem todos estavam convencidos de que o observado era autêntico. O pesquisador Bernard Ubman e outros levantaram dúvidas sobre a autenticidade, especulando que a criatura poderia não ser um animal, mas sim um pedaço de plástico sobrecarregado de areia. A suspeita foi reforçada pelo contorno quebrado e ondulado da criatura em outras fotos, sugerindo que poderia ser uma farsa envolvendo uma folha de plástico em forma de monstro. A legitimidade foi ainda mais questionada quando surgiram informações sobre a reputação questionável de Lerk, que chegou a ser procurado pela Interpol. Mesmo assim, o mistério do monstro de Robert C.K. permanece até hoje. O 9º mistério envolve a misteriosa descoberta de Gregor Spore em 1985 durante uma viagem fascinante ao Egito. Spore, um arqueólogo suíço, fez uma descoberta incrivelmente incomum ao se deparar com um dedo mumificado de 15 polegadas de comprimento. Este espécime era tão grande que era impossível rastrear até um humano proprietário. O dedo, exibindo uma cor escura envelhecida, parecia ter sido cortado no osso, e seu tamanho sugeria facilmente a existência de gigantes, uma noção frequentemente mencionada em lendas e mitologias antigas. No entanto, as origens e a autenticidade deste dedo têm sido alvo de muito debate. A evidência fotográfica capturada por Spore alimentou consideráveis controvérsias, servindo como um lembrete de que nosso mundo ainda guarda muitos segredos, alguns incrivelmente atraentes e ainda indescritíveis. Mesmo assim, esta descoberta não foi universalmente aceita ou verificada, e muitas perguntas permanecem sobre a autenticidade do dedo e se ele realmente indica a existência de gigantes. Número 8. Na década de 1950, a família Cooper adquiriu uma antiga casa no Texas, e durante a primeira noite na nova residência, decidiram registrar o momento com uma foto de família. O pai capturou a imagem, que incluía sua esposa, 2 filhos pequenos e sua mãe, todos sorrindo na mesa da sala de jantar. Contudo, ao revelar o filme alguns dias depois, uma surpresa perturbadora surgiu: uma imagem de um corpo pendurado no teto, algo que não estava presente durante a captura da foto. A fotografia, intitulada Reunião de Família, foi divulgada online em 2009, gerando questionamento sobre sua autenticidade. Alguns sugeriram que poderia ser uma farsa ou resultado de uma dupla exposição, com o posicionamento estranho do corpo levantando dúvidas sobre a origem do fenômeno. A natureza estranha e inexplicável da figura pendurada alimentou debates que perduram até os dias de hoje. Número 7. A foto do palhaço John Wayne Gacy, conhecido infamemente como Palhaço Assassino, remete a um dos períodos mais sombrios da história criminosa. Nascido em 17 de março de 1942, Gacy cometeu atos horrendos que chocaram o mundo. Sua carreira criminosa atingiu o auge nas proximidades de Chicago, Illinois, onde ele violentou e tirou a vida de pelo menos 33 jovens, homens e meninos. O modus operandi de Gacy era particularmente sinistro. Ele atraía suas vítimas para sua casa de fazenda usando vários disfarces, frequentemente envolvendo truques de mágica com algemas, antes de cometer seus crimes. A maioria das vítimas foi enterrada no espaço apertado sob sua casa, enquanto outras foram descartadas em sua propriedade ou no rio des Plaines. Gacy já tinha antecedentes criminais que remontavam a 1968, e após cumprir apenas 18 meses de uma sentença de 10 anos, ele se mudou para Chicago. Seu primeiro assassinato ocorreu em 1972, com a maioria de seus crimes acontecendo após seu divórcio em 1976. Sua prisão em 1978 seguiu uma investigação sobre o desaparecimento de um adolescente chamado Robert P.S.
A foto icônica de Gacy vestido como um palhaço simboliza a dualidade assustadora de sua vida. De um lado, um artista de palco aparentemente jovial, e do outro, um serial killer implacável. Essa combinação contribuiu significativamente para sua notoriedade, marcando um momento em que palhaços passaram a ser vistos mais como figuras vilãs do que símbolos de alegria e truques. Número 6. A Senhora Babushka. A figura enigmática conhecida como a Senhora Babushka está associada ao assassinato do presidente John F. Kennedy em 1963, ocorrido na Dealey Plaza em Dallas. Durante esse trágico evento, ela foi avistada segurando uma câmera, filmando os acontecimentos. Essa mulher não identificada, com o lenço que a caracteriza e lembra os usados por mulheres idosas russas, apareceu em vários relatos cinematográficos sobre o assassinato, incluindo o filme Zuder. Apesar de sua presença proeminente nessas produções e nas fotografias, a identidade real da Senhora Babushka e o conteúdo das imagens que ela pode ter capturado permanecem não verificados. Em 1970, Beverly Oliver afirmou ser a Senhora Babushka, alegando ter filmado o assassinato com uma câmera Super 8 Yashica. Ela afirmou ter entregue o filme não revelado a homens que se diziam agentes do FBI. Contudo, suas alegações foram recebidas com ceticismo. Um ponto de controvérsia adicionado à narrativa é o fato de a câmera mencionada por Oliver não estar disponível até 1969. Apesar de várias teorias e especulações sobre a verdadeira identidade da Senhora Babushka e o conteúdo potencial de seu filme, se ele existir, esse enigma continua a ser um dos mistérios duradouros que envolvem o assassinato de Kennedy. Número 5. Fotografias pós-morte. A prática da fotografia post-mortem, um exemplo emblemático do século XIX, era prevalente em uma época em que a morte era uma ocorrência comum devido a doenças generalizadas. As pessoas frequentemente escolhiam honrar seus entes queridos capturando a serenidade do momento final por meio da fotografia. Essa prática tinha como objetivo oferecer uma memória tangível daqueles que partiram. A fotografia, considerada uma ferramenta duradoura para preservar a memória dos falecidos, refletia uma interação complexa de emoções, combinando o desejo de manter a lembrança dos mortos com um fascínio pelo poder da fotografia. Na década de 1850, na Grã-Bretanha, houve um ressurgimento na demanda por fotógrafos especializados em post-mortem, levando à produção de álbuns especiais para exibir essas imagens. A prática tornou-se uma parte integral do processo de luto, auxiliando as pessoas a lidar com a perda ao oferecer uma representação visual do falecido. O aspecto assustador dessas fotografias reside no fato de que frequentemente os falecidos, incapazes de se mover, apareciam mais claros e nítidos do que seus parentes vivos posando ao lado deles. Uma pose comum, conhecida como último sono, retratava o falecido sentado em uma cadeira com os olhos fechados. Fotografar crianças falecidas nos braços da mãe era comum, e algumas fotos eram adornadas com uma tonalidade rosada adicionada às bochechas. Outras imagens mostravam o sujeito em um caixão, às vezes durante um funeral considerável. Embora essa prática fosse mais popular na Europa do que nos Estados Unidos, nossa conexão contemporânea com entes queridos falecidos continua forte, embora a prática de fotografias pós-morte seja considerada antiquada nos dias de hoje. Número 4. A fotografia bizarra do espírito. William Wu, originalmente um carpinteiro que se tornou fotógrafo espírita, emergiu como uma figura controversa no início do século XX devido à sua prática de capturar fotografias de espíritos. Sua incursão nessa forma peculiar de arte começou em 1905, quando capturou o que parecia ser a presença de uma pessoa falecida em uma fotografia de um amigo. Esse incidente levou-o a fundar o Círculo da Tripulação, um grupo dedicado à fotografia espírita em sua cidade natal. As fotografias de Cheshire Hope, nomeadas após o espírito, frequentemente retratavam aparições de fantasmas ao lado de indivíduos vivos. Muitas vezes, afirmavam ser os espíritos de parentes falecidos ou conhecidos das pessoas fotografadas. A técnica envolvia adquirir uma fotografia existente do falecido e sobrepor essa imagem a uma fotografia de placa antes da sessão de dupla ou tripla exposição. O objetivo era criar imagens com efeitos translúcidos alinhados com as expectativas contemporâneas sobre como os espíritos poderiam se manifestar visualmente. A prática de Wu levanta a questão: você teria tentado praticar essa forma de fotografia se tivesse a chance? Número 3. O espectro da Igreja do Novato. Conhecido como Monge do Novato, o espectro foi capturado em uma fotografia tirada em 1963 na Igreja de Cristo, o Consolador, localizada no terreno do Novato Hall, no norte de Yorkshire, Reino Unido. O responsável pela fotografia foi o reverendo Kenneth F. Lord. A figura nesta imagem provocou intensa especulação e debate.
Muitos acreditam que se assemelha a um monge do século XVI, vestindo uma mortalha branca, possivelmente associada à lepra ou a outro argumento desconhecido. No entanto, alguns sugeriram que poderia ser um cúmplice fantasiado. A própria fotografia gerou controvérsias, principalmente devido à sua aparente perfeição, com o rosto da figura envolto e olhando diretamente para a câmera. Essa perfeição levou a sugestões de uma possível dupla exposição. No entanto, especialistas em fotografia que examinaram a imagem afirmaram que não é resultado de dupla exposição. O reverendo Lorde afirmou que, a olho nu, nada era visível quando ele tirou a foto, e a estranha figura só apareceu após o desenvolvimento do filme. A Igreja do Novato, construída em 1870, supostamente não tem histórico de assombrações de fantasmas ou outros fenômenos sobrenaturais antes deste incidente. A análise da foto sugere que o espectro tem aproximadamente 9 pés de altura, aumentando ainda mais o mistério da imagem. Apesar das acusações de que a foto era uma fabricação, o reverendo Lorde, conhecido por sua honestidade, ficou irritado com essas reivindicações. Número 2. A maldição de Jacob. Certamente, esta foto pode ser reconhecida por alguns de vocês. Jacob's Well, um sumidouro submerso em uma nascente natural no condado de Hayes, Texas, é conhecido por suas águas claras e frias. No entanto, este poço abriga um perigoso sistema de cavernas subaquáticas que ceifou a vida de pelo menos uma dúzia de mergulhadores entre 1964 e 1984, com 9 mortes registradas apenas em 1984. O fascínio em torno de Jacob's Well frequentemente atrai mergulhadores a explorar suas profundezas, resultando, por vezes, em tragédias. Um exemplo disso ocorreu em 9 de setembro de 1979, quando Kent Malin e Mark, ambos ousados com 20 e 21 anos, se aventuraram tarde da noite, sem luzes de reserva ou linha de segurança, e tragicamente nunca mais emergiram. O sistema de cavernas dentro de Jacob's Well apresenta vários desafios, tornando-o particularmente traiçoeiro. Navegar por suas estreitas passagens é difícil, com um recurso notável conhecido como chaminé falsa, que engana os mergulhadores, fazendo-os acreditar que estão em uma saída única, prendendo-os. Infelizmente, muitos mergulhadores enfrentaram essa situação. Agora, sobre as fotos discutidas hoje. Estas imagens assustaram o mundo inteiro quando foram postadas em um fórum online. O postador alegou que elas foram descobertas em um álbum antigo deixado por seu avô, e, sem dúvida, ficaram incrivelmente assustadas com as imagens. Uma delas mostra um homem vestindo uma cabeça de porco, enquanto as outras retratam pessoas levitando no ar. Descobrir essas imagens arrepiantes em um álbum de memórias dos avós é verdadeiramente surpreendente. Quem seriam esses indivíduos? A primeira foto retrata apenas um homem fantasiado, e a segunda pode ser apenas uma ilusão de ótica tirada de uma perspectiva complicada. Ou será que essas duas imagens contam uma história sinistra deixada para trás no passado? Bem, talvez nunca tenhamos essa resposta. Número 1. Com os mortos. O Cemitério dos Dois Pontos em Havana, Cuba, fundado em 1876, não é apenas conhecido por seus intrincados memoriais, mas também por um capítulo bastante sombrio em sua história. No início de 1900, o cemitério apresentava um boneyard, onde restos mortais não reclamados eram descartados após um certo período. Túmulos podiam ser alugados, e se os restos não eram reclamados, alegavam que eram colocados nesse boneyard durante a década de 1890. A estação Street dos Soldados em Cuba desenvolveu um fascínio perturbador pelo boneyard. Soldados frequentemente removiam crânios e ossos, desfilando-os pelas ruas de Havana. Essa prática perturbadora foi capturada em fotografias antigas, mostrando os soldados brincando com caveiras e ossos. Algumas dessas fotografias foram até vendidas como cartões postais de lembrança. A prática eventualmente cessou após ordens do comandante-general Brooke, que instruiu que o poço fosse coberto. Quem sabe, talvez você possa encontrar algumas dessas fotos enquanto navega por lojas de antiguidades. A história revela um fascínio bizarro pela morte. Alguma dessas fotos intriga você ou lhe dá arrepios? Deixe-me saber qual delas você achou mais assustadora ou interessante nos comentários. Não se esqueça de conferir outros itens legais que aparecem na tela agora. Nos vemos no próximo vídeo. Cuide-se, pessoal!